primeira coisa que você deve fazer ao começar a investir é montar a sua estratégia de investimentos. E nesse vídeo eu vou te ensinar a como você monte a sua estratégia de investimentos. Eu sou o Lucas Borelli e vem comigo porque esse vídeo está muito interessante e é muito bom para iniciantes aprenderem a montar a sua estratégia. Primeiro de tudo, parabéns por ter começado a investir. No Brasil a gente sabe que a minoria investe. A gente sabe que a maioria das pessoas é endividada. Claro que no Brasil as pessoas, a população no modo geral é muito pobre. Então elas não conseguem investir, infelizmente. Eu gostaria de ver a maior parte da população brasileira investindo, mas nós temos muitos problemas para resolverem antes. Então, parabéns por você tomar a decisão e começar a investir. Agora você precisa aprender a montar a sua carteira. E a primeira coisa que você precisa aprender é o seu perfil de risco. O seu perfil é mais conservador, moderado ou arrojado? Você precisa entender isso. Mas, como você é um iniciante, eu te sugiro começar pelo conservador. E gradualmente você vai aumentando a sua exposição a ativos de risco. Porque você vai aprendendo mais, tendo mais confiança e entendendo o poder do longo prazo, que no começo você não tem. Definindo se você é conservador, moderado ou arrojado, eu vou colocar aqui do lado na tela que eu vou escrevendo para vocês acompanharem. Você tem que definir qual o percentual que você vai na renda fixa, as ações, imóveis, commodity e cripto. Obviamente, desde moderado, desde conservador até arrojado, você pode ter um pouquinho de cada. E eu vou dar um exemplo aqui para uma carteira conservadora. Então vamos pegar aqui, ó. 90% dessa carteira vai ser de renda fixa. E os outros 10% que ficaram, nós vamos colocar eles em ações, imóveis, cripto e commodities. Eu gosto de definir, para todo mundo começar aprendendo e se expondo um pouquinho em cada, 2% em cada um. E aqui é 2%, porque é 2% em ações brasileiras e 2% em ações internacionais, porque você tem que começar a investir internacionalmente também. Então seria 4% para as ações, mas é 2% Brasil, 2% internacional. Dentro disso, você já montou a sua diversificação. Agora você já sabe os percentuais que você tem que rebalancear. Quando uma classe de ativos, que por exemplo, uma ações, que ela subir, ela passar de 2%, ela for para 3%, 4%, está na hora de você vender o excedente para rebalancear nas outras categorias. E mesma coisa se for para baixo. Era 2%, caiu para 1%, você tem que comprar 1% ali, porque você sabe que está desbalanceado, porque você já definiu os percentuais. Mas eu vou entrar em mais detalhes agora dentro de cada uma das classes. Vem comigo aqui, ó. Dentro da renda fixa, você tem que definir qual o percentual para cada indexador. Nós temos 3 indexadores: pré-fixados, os pós-fixados e os IPCA+. E como você está começando, a maior parte da sua carteira em pós-fixados, porque eles são os que menos oscilam. E dentro da renda fixa, eu esqueci de falar isso, é muito importante. Tudo em tesouro direto, tá pessoal? Não invista em CDBs porque vocês ainda não sabem, e CDBs podem ser uma furada se vocês não sabem o que estão fazendo. A gente já viu o caso do Banco Master, tem vários bancos que quebraram, então tomem cuidado com os CDBs. Eles rendem um pouco mais? Rendem. Mas se o banco quebrar, é capaz do seu rendimento ser menor do que no Tesouro Direto, porque o tempo que o FGC demora para te pagar não compensa esse plusinho dos CDBs a mais. Então o meu percentual eu definiria sendo 50% em pós-fixados, 20% em pré e 20% em IPCA+. Isso nos dá liquidez para a gente ir mudando de estratégia sempre que a gente quiser, porque 50% pós-fixado em Tesouro Selic, por exemplo, você consegue resgatar a qualquer momento e ir mudando de perfil e aumentando renda variável no momento que você quiser. Te trava em 20% do patrimônio com a inflação, porque a inflação ela é alta no Brasil, e ainda você trava 20% de pré-fixados, que hoje a Selic está em 15%, então os pré-fixados estão pagando bem. Então está valendo a pena pré-fixado e IPCA+. Por isso essa abordagem aqui e dando 90% do patrimônio daí. Aqui eu já falei que é 2% em Brasil, 2% internacional. E aí, como você é iniciante, tanto nas ações brasileiras quanto nas ações internacionais,
eu sugiro que você invista através dos índices, ou melhor, dos ETFs. E os ETFs, eles replicam um índice. E busque um índice bom. Aqui no Brasil eu gosto do índice IDIV, porque o índice IDIV ele investe nas empresas que mais pagam dividendos da Bolsa Brasileira. Então eu considero um bom índice aqui no Brasil. E internacional eu recomendaria o S&P 500, que é o índice mais famoso do mundo. São as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Dentro dele nós temos todas as Big Techs de tecnologia. Para commodities, eu já falei também, 2%. E aqui commodities, muita gente acha que não, mas ouro, prata, petróleo, é tudo commodity. Eu deixaria basicamente em ouro. Tem ETFs que dá para investir diretamente na bolsa através em ouro, ou você pode comprar ouro físico. Eu particularmente prefiro investir através da bolsa em ETFs que tem ouro guardado em bancos. Mas dentro de commodities também pode ter prata e petróleo. Tem todos os outros, tem boi, soja, tudo é commodity. Mas esses são os mais famosos e o ouro e a prata, eles são os únicos que têm preservação de valor. O restante das commodities já não tem. O petróleo é bom para fazer trade, comprar em um momento e vender. Mas como você é iniciante, eu vou até arriscar aqui, que como você é iniciante, não vai conseguir fazer isso com petróleo. Então desiste, compre ouro, para ter uma parte do seu patrimônio atrelado ao ouro. Cripto, mesma coisa, eu já falei, é 2%, mas nós temos diversas criptomoedas. Eu aplicaria apenas em Bitcoin. Todos os 2% eu colocaria em Bitcoin, mas nós temos Ethereum, nós temos Solana, tem várias outras. Aí vai do seu conhecimento e do quanto você quer se aprofundar em cripto. Eu acho que basicamente criptomoedas vão se resumir ao Bitcoin. Ela vai ser sempre a mais famosa, a mais conhecida e a que mais vai se valorizar. Eu colocaria tudo em Bitcoin. Feito essa divisão de classes de ativos e o percentual para cada ativo, você vai passar a investir como um investidor profissional. E aí, os seus investimentos vão te dizer se é a hora de comprar ou vender um determinado ativo. Sempre que ele estiver acima do percentual, tem que vender o percentual excedente. E sempre que estiver abaixo, tem que repor o percentual faltante. Você se tornar melhor que muitos profissionais de investimentos e vai ter uma rentabilidade muito boa, porque quando tiver crises, a sua carteira vai falar, compre. Quando tiver euforia, sua carteira vai te falar, venda. E é isso que eu queria te ensinar hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido e que você comece a aplicar isso nos seus investimentos. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. É um conteúdo educacional para te ensinar a investir e definir como você vai investir melhor. E se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal, que vai me ajudar bastante. E comenta aqui para mim, qual é o percentual que você definiu para cada classe de ativos suas. Até o próximo vídeo, meus amigos. Até lá!